Olá, meu querido internauta. Nós estamos aqui mais uma vez para falarmos a respeito da palavra de Deus. Ok, então vamos projetar aí, Qual que é né? o assunto que a gente vai tratar hoje, pastor? Hoje nós vamos falar sobre a igreja visível e a igreja invisível de Deus. Olha, Deus tem duas igrejas na terra. Deus tem E é duas igrejas verdade na mesmo, né, terra. pastor? Duas igrejas que É, ele tem, e aí a isso. gente tem que participar de uma ou tem que participar das duas? A gente tem que escolher entre uma e outra, ou a gente pode fazer parte das duas? Olha, vamos ver, né? Durante o estudo a gente Tá vai certo. compreender, né? Exatamente. E estamos aqui, o meu nome é Joel Rodrigues, estou aqui junto com o pastor Benildo Gabriel, e vou deixar que ele se apresente. E se você, no decorrer do vídeo, você gostar daquilo que está sendo apresentado, se inscreva, se não for inscrito, dê o seu joinha, comente e compartilhe com aqueles que você achar interessante ouvirem também essa mensagem. Pastor Gabriel, se apresente, por favor. Ok, boa noite, irmão Joel. Boa noite a todos os amigos e irmãos que estão aí, que vão assistir, né, essa live. Como o irmão Joel já falou, meu nome é Benildo Gabriel, sou pastor da Igreja Adventista, trabalho aqui na Missão Sergipe, no estado bom de Sergipe, pela graça de Deus. E aqui agora vamos estudar um pouquinho aí a palavra de Deus, né? Já que você falou de onde você é, aí está aí no Sergipe, eu estou aqui no Mato Grosso do Sul, e Eita, apesar da nossa distância, a gente está fazendo essa parceria para gravar alguns vídeos que falam a respeito da palavra de Deus. isso, irmão Joel. Prazer, viu? Prazer. Satisfação é toda minha, pastor. Pode Deixa eu jogar projetar aqui aí a o. tela aqui com o Isso. estudo. Aí, ó. A igreja visível e a igreja invisível. E a pergunta, tem base Aham. bíblica? Tem alguns podem dizer, mas que negócio é esse de igreja visível, né? E igreja invisível. E se tem base bíblica, a gente argumentar que existe, Deus tem duas igrejas na terra, sendo uma visível e outra invisível. É interessante, irmão Jó, a gente compreender esse assunto aí e, e analisar bem esse estudo, porque de fato nós vamos encontrar base bíblica para isso, sabe? A gente vai encontrar base bíblica. No próximo slide aí, existe um comentário que eu gostaria de fazer para embasar, né, não, é o slide, esse mesmo, para embasar a nossa fala, né? Diz assim, a distinção entre igreja visível e invisível refere-se às duas perspectivas da mesma igreja de Cristo. A igreja visível é a instituição física composta por todos que professam a mesma fé e frequentam a mesma igreja, que tem as doutrinas corretas, as doutrinas embasadas na Bíblia, né? A igreja invisível é a comunidade espiritual dos verdadeiros cristãos e salvos, espalhados em todas as igrejas, mesmo que não tenham as doutrinas corretas. Então, assim, a gente vai analisar que Deus tem a sua igreja visível, é uma igreja organizada, tem o nome, tem o ministério designado por Deus, defende as doutrinas verdadeiras, as doutrinas com base nas Sagradas Escrituras, mas Deus tem a sua igreja invisível, que é os fiéis espalhados nas diversas denominações, inclusive na igreja católica também. Então, esse grupo de fiéis espalhados em todas as igrejas compõe a igreja invisível de Deus. Tá dando para entender aí, não? Tá, Tá dando para. perfeitamente, perfeitamente. Então, é isso. Então quer dizer que nós temos uma igreja física Isso, que tem a qual Deus cuida, e nós temos uma igreja formada por pessoas sinceras que estão em outras igrejas e que Deus tem todo o carinho por elas e que serão salvas também. é porque, irmão Joel, existe aí dois problemas quando a gente analisa esse assunto aqui, sabe? Um deles é que no meio evangélico, eles acham o seguinte: não,
Todas as igrejas são de Deus, entendeu? Todas, todas, não importa. Você pode, eles até dizem assim, Entendi. procure a igreja mais próxima de sua casa. Então, não faz uma distinção que Deus tem uma igreja, que tem um ministério, que defende as verdades, defende as doutrinas, né, verdadeiras. Então, tem esse lado, tem esse pensamento aí. E aí não importa. Aí alguns até argumentam assim, não, nome de igreja não salva. Realmente não salva. Nome de igreja nunca salvou, nem vai salvar ninguém, né? Nome de igreja. E algumas pessoas, não, nome de igreja não salva e tal. E é verdade, nome de igreja não salva. Mas alguns deixam de analisar que, biblicamente, nós temos amparo para ver que existe uma igreja de Deus, uma igreja visível, uma igreja que ela defende a palavra de Deus, ela é alicerçada no que diz as Sagradas Escrituras. E essa igreja invisível, que são os fiéis espalhados nas diversas, né, agremiações religiosas, e eu falo inclusive na Igreja Católica, que tem gente fiel lá, muita gente, essa é a igreja invisível de Deus, que são os fiéis espalhados nas diversas denominações, apesar de que delas não estarem ensinando a doutrina pura do Evangelho. Está contaminado com o vinho de Babilônia, mas Deus tem fiéis lá, né? Deus tem fiéis. Com certeza. E, Então, esses fiéis... aliás, pastor, é uma coisa interessante, porque se existem várias igrejas ensinando coisas diferentes entre elas, todas elas não podem ser a verdadeira, porque né, uma está ensinando uma coisa, outra está ensinando outra, e aí a gente tem que se voltar para a palavra de Deus, porque em Deus está a verdade, Jesus é a verdade, e Jesus ensina uma coisa apenas, não fica ensinando hoje uma coisa e amanhã outra, né? Isso mesmo. Bem, vamos começar analisando aí a Igreja Visível de Deus. Tem pelo menos uns... A gente vai ter como base 2 textos bíblicos. Um está no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. É interessante esse texto, diz o texto bíblico, ó, pois, Jesus falando, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, Jesus fala, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está em negrito aí, a minha, no singular, a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, assim, quando Jesus, ele institui a igreja, ele não diz assim, edificarei as minhas igrejas. Ele fala para Pedro, né? E essa pedra que ele está falando aí, sobre esta pedra, e sobre esta pedra edificarei, ele está falando dele mesmo, porque ele é a pedra angular, né? Então, quando ele diz assim, edificarei a minha igreja, ele fala no singular, ele não fala no plural. Então, a gente começa a observar que Deus tem uma igreja. E aí a gente entra com a igreja visível de Deus, né? Com base nesse texto. Tem um outro texto que está em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, que assim a gente tem que começar a embasar na Bíblia, né? O que a gente está falando aqui. E o dragão irou-se, o dragão aqui é Satanás, né? Irou-se contra a mulher, veja que é no singular também, não está no plural, não diz assim, irou-se contra as mulheres, mas contra a mulher, e foi fazer guerra ao remanescente de sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Então aqui é outro texto que, e nós vamos ver outros no decorrer aqui do estudo, mas esses 2 textos é interessante porque no primeiro Jesus fala a minha igreja e nesse segundo o dragão irou-se contra a mulher, no singular. Bem, as características dessa igreja nós vamos ver mais adiante, essa igreja visível, né? A gente vai analisar um pouquinho mais na frente as características. Mas o certo é que, com base nesses 2 textos, Deus tem uma igreja na Terra, né? Deus tem um povo. E minha igreja e o dragão irou-se contra a mulher também não fala no plural, mas sim no singular. Sim. Aí tem 2 textos. Você queria falar alguma coisa, não? Aqui é importante porque se a mulher significa igreja, o dragão não se irou contra as igrejas, ele se irou contra uma igreja específica, né? Isso.
O dragão irou-se contra a mulher, é uma mulher específica, e não são todas, né? E no primeiro texto, Jesus constrói a sua igreja sobre a rocha. A rocha é Jesus, Jesus é o cabeça da Isso. igreja, Jesus é o líder, né? Uhum. E a igreja segue a Jesus. Então, e a gente sabe, por suposto, que ao gente estudar a doutrina das igrejas em geral, nem todas elas falam aquilo que Jesus ensinava, e aquilo que Deus ensinava no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Isso. É interessante essa a sua observação, irmão Joel, porque é o seguinte, o segundo texto que nós lemos, de Apocalipse 2,17, que ainda está aí na tela, o livro do Apocalipse tem muito simbolismo, né? E o dragão aqui, o dragão Sim, se refere a Satanás, tal. E irou-se contra a mulher, que você bem mencionou, a igreja, a palavra mulher em profecia significa igreja, né? Então, irou-se contra a igreja. Aí nós vamos agora ver, eu quero analisar aí dois textos que Ellen White escreveu sobre isso, sabe? Ellen White escreve também falando sobre isso no manuscrito 21, de 12 de junho de 1893, também está nas Meditações Matinais de 1980, a página 170. Ela diz assim, ó: digo-vos, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado por meio do qual ele irá operar. Ela usa a palavra corpo aqui para dizer a igreja, né? Seria assim, Deus tem uma igreja por meio da qual ele irá operar. Veja, um corpo organizado. Então, ela vai de acordo com a Bíblia. É interessante, a gente cita os textos de Ellen White, porque mostrando que ela vai de acordo com o que a Bíblia está dizendo, né? Digo, meus irmãos, que o Senhor tem um corpo organizado, por meio do qual ele irá operar. Ela fala que Deus não está trabalhando através de ramificações transviadas e tal. Ele tem um corpo, uma igreja. E aí, no próximo slide, vai ser mais claro ainda, porque no Senhor para Ministro, página 52, que é o próximo slide, diz assim: Deus tem uma igreja e ela tem um ministério designado por ele. Então aqui fica mais claro, né? Deus tem uma igreja e ela sim. tem um ministério designado por ele. Então, um ministério designado por Deus. É importante a gente analisar, porque depois a gente vai entrar na questão da igreja invisível, mas é importante a gente entender isso. Um ponto importante, irmão Joel, também, veja, alguém pode que está assistindo essa live, uma pessoa que não é da igreja adventista, pode dizer assim, não, eu estou vendo que a igreja adventista é exclusivista, né? E nós vamos mostrar que não. Não. E outra coisa, porque o que é o exclusivismo? É dizer assim, só tem salvação aqui. Fora daqui não tem salvação. Né? Então A nós não igreja não cremos assim. pensa assim. A igreja A igreja, adventista não pensa assim, nem a Bíblia pensa. justamente, justamente. Agora, nós não podemos também deixar de lado essa questão que Deus tem uma igreja visível, né? Nós não podemos deixar. Não, todas é de Deus, todas. Como você mencionou no início, quer dizer, um ensina uma coisa, ensina outra, e tudo é de Deus. Como é isso? Deus não trabalha assim. Agora, nós vamos ver no decorrer do estudo que não existe essa questão de exclusivismo. Só tem salvação na igreja adventista? Não, isso aí não. Mas Deus tem a sua igreja, e agora a gente entra nas características da igreja de Deus, né? As características verdadeiras da igreja, ou da verdadeira igreja. Olha o texto, agora a gente volta para o texto de Apocalipse, analisando as características, né? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Agora as características, irmão Joel e demais irmãos. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui aparecem duas características. A primeira, os que guardam os mandamentos de Deus. Então, a igreja visível de Deus, nessa terra, ela ensina obediência aos mandamentos de Deus. Ela guarda os mandamentos de Deus e ela ensina as pessoas a obedecerem.
Então, agora, se tem uma outra igreja que diz, não, a lei de Deus já foi abolida, não precisa mais obedecer à lei de Deus, essa igreja está guardando os mandamentos de Deus? É óbvio que não. Então, Claro a que não. igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus. E ela tem o testemunho de Jesus Cristo, que lá em Apocalipse 19:10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Outra coisa importante, esta igreja ela tem base profética e ela se baseia na Sim. profecia bíblica. Então não é uma igreja que surge por acaso, não é uma igreja que surge porque um pastor brigou com um outro pastor, com irmãos e fundou uma igreja. Não é assim. Ela tem que surgir com base na profecia bíblica. E nós cremos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela surgiu com base na profecia bíblica, com base na profecia de Apocalipse 14, com base na profecia de Daniel 8, versículo 14, com base na profecia de Apocalipse 10. Então a igreja surge com a base profética. Além disso, ela ensina a obediência aos mandamentos de Deus, à lei de Deus. Então, aí nós podemos distinguir e Sim. ver claramente que Deus tem a sua igreja na terra. E essa igreja tem essas duas Veja só, pastor. características, né? Sim. Aham. É interessante porque, falando das características, a Igreja de Deus já tem a característica de ter o testemunho de Jesus, ou seja, a gente usa Jesus como exemplo daquilo que deve ser feito, guarda os mandamentos de Deus e tem uma missão mundial. Não é Isso. uma igreja de bairro, não é uma igreja de uma cidade ou de um país. Então, quando Deus se dirige à sua igreja, ele dá uma missão para ela, para o mundo inteiro, para ela não ficar restrita a um local. E enquanto você falava aí, pastor, a respeito dos mandamentos de Deus, eu lembrei aqui do livro de 1 João, capítulo 5, verso 2, que foi escrito depois do Apocalipse. O Apocalipse já foi escrito no ano 95, por aí, né? E 1 Isso. João foi escrito depois disso, e diz assim: nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Quer dizer, muito tempo depois que Jesus subiu ao céu, né, que Jesus subiu ao céu lá pelo ano 31, né, lá no ano 95, 96, nós vemos aqui o apóstolo João enfatizando que a guarda dos mandamentos é essencial para a gente verificar se realmente estamos amando a Deus ou não. É verdade. Muito bem. Agora nós vamos analisar um pouco aí, meus irmãos e irmão Joel, sobre a igreja. Começar a analisar agora sobre a igreja invisível, né? A igreja invisível. Esse texto que nós vamos ler agora, que está em João 10, verso 16, ele vai mostrar que ele vai falar, assim, entre linhas, ele fala da igreja visível. Mas aqui ele tem, olha, vamos lá, ler o texto e analisar. Ele diz assim: ainda tenho outras ovelhas, e quando ele fala ainda tenho outras ovelhas, ele está dizendo, ainda tenho outros filhos que não são deste aprisco. Veja que ele usa no singular também, deste aprisco. Quando ele fala deste aprisco, ele está falando do povo dele. Porque é muito simples, o povo agora da igreja visível. Aqui ele fala da igreja invisível e ao mesmo tempo da igreja visível. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, o aprisco dele ali, a igreja dele. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O que a gente entende do texto, irmão Joel e demais irmãos e amigos? É que Deus tem a sua igreja, Deus tem o seu aprisco, Jesus tem o seu aprisco, mas ele, dentro desse aprisco estão as ovelhas dele, mas ele tem outras ovelhas que não estão nesse aprisco, estão fora do aprisco, tem outras ovelhas. É interessante que ele diz assim, mas me convém agregá-las, ou congregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ou seja, vai chegar um momento que os fiéis de todas as igrejas se unem.
se unem em torno da verdade, se unem para defender a palavra de Deus como ela é. E aí sim, aí Deus terá, como diz o texto, que essas ovelhas ouvirão a voz do Senhor Jesus, e aí haverá um rebanho e um pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? Então, esse texto é interessante. Tem um outro texto, não sei se você quer comentar algo desse texto. Quero. Tem um outro... Sim, fale. Duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que, em última instância, isso aqui pode ser até considerado uma profecia, porque pessoas que viveram em outras eras e foram fiéis a Deus no seu conhecimento, quando elas se juntarem, quando Jesus voltar na ressurreição, vai ter só um pastor e vai ter uma igreja só, que vai todo mundo junto lá para o céu. Mas também me faz lembrar, pastor, que muitas pessoas no Velho Testamento, e assim me vem aqui na ideia Nabucodonosor, rei de Babilônia, Dario, rei dos Medos e dos Persas, né? Eles foram considerados filhos de Deus, ainda que não fossem israelitas, mas eram pessoas que, ao conhecerem a verdade, aceitaram e continuaram no país deles, não vieram para o judaísmo, mas Deus ali, a gente entende na leitura do livro de Daniel, que essas pessoas foram feitas filhos de Deus no lugar aonde elas estavam. Certo. Agora, vamos aí para outro texto, que está em Apocalipse 18, verso 4. Esse texto aqui, ele é mais específico, e é uma profecia, né? Apocalipse 18 é uma profecia, diz o seguinte: e eu vi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Aqui está falando de Babilônia, no versículo 2 fala, caiu Babilônia, né? Então, o convite aqui é para sair de Babilônia. E eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Interessante isso aqui, irmão Joel. Povo meu. Ou seja, Deus tem povo em Babilônia. Deus tem filhos em Babilônia. Sim. Porque, assim, o contexto aqui de Apocalipse 18 mostra isso. Veja, eu estava assistindo aí um debate, um diálogo, né? Um diálogo aí de um adventista com um não adventista. E o não adventista falou assim, mas vocês dizem que as outras igrejas são Babilônia. E aí o adventista ficou meio assim, querendo dar uns rodeios, né? Assim, tal, para poder... Acho não ser indelicado com o rapaz lá. Mas observe bem, a gente tem que ser realista. A realidade é a seguinte, as igrejas que defendem guarda do domingo, ou defendem que a lei de Deus foi abolida. Igrejas que acreditam que pode batizar criancinhas de um mês, 2 meses, 3 meses de idade. Igrejas que acreditam que pode batizar por aspersão. Igreja que acredita que o homem é imortal, ele não morre. Crê na imortalidade da alma. Igreja que crê no inferno que vai ficar queimando se nunca a pessoa morrer, vai ficar sofrendo. Imagine bem. Aí tem igrejas que crê também que Deus predestinou pessoas, uns para ser salvos, outros para se perder. E esse que ele predestinou para se perder, que ele escolheu assim, José, você vai nascer, mas você vai se perder, porque eu quero que você se perca. E além de se perder, você não vai entrar no céu, você ainda vai ficar queimando sem nunca morrer. Agora veja que uma doutrina dessa é vinho de Babilônia puro. Viu? É vinho de Babilônia, isso é a confusão. A gente sabe que Babilônia significa confusão, né? Então, aí assim, às vezes a pessoa quer ser delicada. É uma confusão de doutrinas. Isso. Aí a pessoa quer ser delicada, não, mas... Bem, minha gente, a realidade é o seguinte, porque o pessoal não diz, Adventista, você aceita, não diz assim, o pessoal? Eles falam da maior naturalidade. E às vezes a gente tem receio de falar que eles fazem parte de Babilônia. A realidade é que fazem parte de Babilônia. Mas a gente não está dizendo, a gente está dizendo como organização. A gente não está dizendo que as pessoas que são membros dessa igreja, que elas estão perdidas, que elas não vão ter salvação. Nós não estamos dizendo isso. Até porque o texto bíblico diz o quê? Sai dela, povo meu. Então, Deus tem filhos lá, de todas as igrejas. Na igreja católica,
e todas as igrejas que fazem parte de Babilônia. E vai ter um momento que esses filhos de Deus que estão lá, que ele diz aqui, sai dela povo meu, que é povo de Deus, vai ouvir a voz do Senhor, eles irão ouvir a voz do Senhor e vão sair. Então, esse texto aqui é muito emblemático na compreensão deste assunto, né? Agora, veja, sai dela povo meu, sair de Babilônia, porque o texto aqui, o contexto é sair de Babilônia, não tem para onde correr. Exato. O versículo 2 fala, caiu Babilônia. Sai de Babilônia e ir para onde? A gente entende que é para ir para esse povo de Apocalipse 12, 17. Esse povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. É sair de Babilônia para se unir ao verdadeiro povo de Deus, para proclamar a mensagem verdadeira. Agora, fazendo um adendo aqui. Alguém poderia perguntar, pastor, mas todo mundo que está na igreja adventista vai ser salvo? Não. Porque dentro da igreja adventista tem o joio e o trigo. Então, assim como todos que estão na igreja adventista não vão ser salvos, tem o joio e o trigo, assim nas outras igrejas que compõem Babilônia, que fazem parte de Babilônia, Deus tem filhos lá. E esses filhos, vai chegar um momento que eles irão ouvir a voz de Deus e eles vão sair. Deu para entender, né? Agora vamos aí... eu queria... Sim. Inclusive, essa última parte aí que o senhor colocou, aqui diz que o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Isso significa que dentro da igreja de Deus, nem todos estarão salvos. Existe apenas um remanescente que será salvo. Existe uma parte que, por motivos que a gente desconhece ou conhece, não acreditam 100% em Deus, ou não entregaram 100% seu coração a Deus, eles vão se perder estando dentro da igreja de Deus, né? Então, é uma coisa ampla. Outra coisa que a gente pode colocar nessa confusão de doutrinas, né? Existe igreja cristã que prega que a gente deve ser monogâmico, casar com uma mulher apenas. Existem outras igrejas cristãs que dizem que pode ter várias mulheres. Existe igreja cristã que diz que a gente deve ser heterossexual. Existe igreja cristã que diz que Deus ama e vai salvar os homossexuais também, na sua prática. As duas coisas não podem estar certas. Uma está certa, a outra está errada, né? E aí a gente junta essas diversas doutrinas e a gente vê que uma está ensinando A, a outra está ensinando Z, e não dá certo para juntar as duas. Uma está certa, a outra está errada. Verdade. Agora, irmão Joel, nós vamos analisar um texto que está no livro Grande Conflito, a página 383. Eu trouxe para esse estudo alguns textos de Ellen White. Por quê? Os críticos da igreja, eles falam muito contra Ellen White, né? E a irmã White, interessante, rapaz, que ela não era exclusivista. Ela não defendia de que só ia se salvar os adventistas. Olha que texto lindo esse aí, ó. Grande Conflito, página 383. Eu acho que esse pessoal, eles não leem o que Ellen White escreveu, aí ficam criticando a Ellen White, criticando a igreja sem saber. Olha que texto. Em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? A maior parte. Veja, interessante isso aqui, viu? Em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Aí ela responde, sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, a maior parte dos seguidores de Jesus estão nas várias igrejas que professam a fé protestante. Então, Ellen White não era exclusivista. A igreja adventista não é exclusivista, apesar de nós estarmos aqui analisando, nós estamos analisando a igreja visível de Deus e a igreja invisível, mas isso não coloca a igreja, só se salva quem está na igreja adventista, se não tiver, vai se perder. Tem igrejas aí, existem igrejas que falam isso. Existem igrejas que dizem, não, só se salva se vinha para cá. Agora, a igreja adventista não ensina isso. E como esses críticos gostam de tecer críticas a Ellen White,
ela aí mostra claramente, ela não era exclusivista. Ela diz, olha, a maior parte dos seguidores de Cristo estão nas várias igrejas que professam a fé protestante. Tem um outro texto que está no Eventos Finais, página 197. Esse texto é interessante, rapaz. Eu gostei desse texto. Olha, Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. Olha que coisa. E não devemos fazer denúncias impetuosas do professo mundo religioso. Ou seja, nós não podemos ficar fazendo denúncias. Vocês estão perdidos. Vocês que não estão na igreja adventista, vocês estão perdidos. Não, nós não podemos falar isso. Ah, vocês estão na igreja adventista, estão fora da igreja adventista, vocês estão em Babilônia, vocês vão se perder. Não, não podemos falar isso. É isso que ele está dizendo aqui. O Senhor tem seus Exatamente. representantes em todas as igrejas. Em todas as igrejas. Deus tem seus representantes. Aí continua. Entre eles, os católicos, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos. Olha, são conscientes lá, são cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Então, aí Deus tem filhos. Né? Nas igrejas protestantes, na igreja católica, Deus tem filhos. Espalhado aí. Espalhado em todo mundo, né? Para tudo que é lado. Para todo lado, e é filho de Deus. E aí, essa junção de fiéis em todas as igrejas forma a igreja invisível. A igreja invisível. Porque nós não sabemos, né? Porque nós não sabemos quem é fiel, quem é infiel. Nós não sabemos. Mas Deus sabe. Essa questão de salvação Sim, é uma coisa exclusiva de Deus, né? Essa questão justamente. de quem vai se salvar, quem vai se perder, não é de competência do ser humano ficar avaliando. Isso aí é um trabalho que somente Deus pode fazer e somente Deus pode dizer quem vai ser salvo, e ele não contou para ninguém. A gente só vai saber no dia que Jesus voltar quem foi ou quem deixou de ir. É interessante, irmão Joel, que alguns críticos, eles dizem assim, vocês são exclusivistas, vocês da igreja adventista são exclusivistas. E observem, e os irmãos aí, eu já ouvi e vi pastores de igrejas evangélicas falarem assim, eu pelo menos ouvi um falar assim, os adventistas não são meus irmãos. Eu já ouvi isso. Então, eu já escutei isso também. Então ele acha não podemos que considerar os adventistas como irmãos. Eu já ouvi falar isso. Justamente. Aí eles acham o quê? Não, nós aqui, eu sou de Deus, mas os adventistas não. Enquanto nós falamos o quê? Olha, nós cremos que a igreja adventista é a igreja de Deus, a igreja da profecia bíblica. Mas Deus tem filhos honestos aí em todos os lugares. Inclusive, esse pastor que falou, talvez seja um deles. Deus é quem sabe do coração dele, né? Então, assim, nós não vamos fazer discriminação. Nós não vamos entrar para esse lado do exclusivismo. Não. De maneira e hipótese alguma. Aí tem um outro texto que está no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, a página 386, irmão Joel. Na página 386, que diz assim, ó, Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas. Agora, esse texto aqui é forte, viu, João? Esse texto é muito forte. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes e um grande número nas igrejas católicas, que são mais fiéis para obedecer à luz e para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número entre os adventistas, observadores do sábado, que não andam na luz. Quando eu li esse texto pela primeira vez, falei, rapaz, que pancada, viu, Major? Esse texto é muito forte e muito bonito. Então, que bordoada, né? Deus tem filhos, e aqui para os nossos irmãos, tem que estar atento, ó. Deus tem filhos nas igrejas protestantes, nas igrejas católicas, que são mais fiéis em obedecer à luz que eles têm, do que muitos adventistas que têm a luz, mas não andam na luz. Então, por isso que nós não podemos acusar e denunciar nenhum irmão,
Ah, irmão, você não vai se salvar. Ah, irmão, você está em Babilônia, você vai se perder. Você faz parte de Babilônia, você não vai ter salvação. Nós não podemos falar isso, né? Vai chegar um momento que vai ter a mensagem: sai dela, povo meu. E, claro, a gente já está fazendo isso hoje, é óbvio Povo que, meu. né, tem a pregação e a gente orienta as pessoas, olha aqui a verdade. Mas vai chegar um momento que vai se cumprir a profecia de Daniel, de Apocalipse 18, verso 4, com grande poder, e a mensagem vai ser proclamada em todo o mundo, e vem a chamada: sai dela, povo. Nesse período aí, que nós cremos também que será durante o decreto dominical. Então Deus vai chamar os seus filhos que estão em Babilônia a sair de Babilônia e a se unirem ao povo de Deus. Mas o mais interessante aqui é esse texto que a gente analisou agora. Esse texto me chamou muita atenção, irmão Joel, muita atenção mesmo. Porque não é porque nós estamos na igreja verdadeira, não é porque nós estamos na igreja da profecia bíblica, não é porque nós estamos na igreja visível de Deus, não é porque nós estamos na igreja que defende a lei de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, ensina a obediência, que a pessoa já está salva. Não. A pessoa deve estar na igreja verdadeira, mas ser fiel a Deus, né? Está seguindo o Cordeiro para onde quer que ele vá. Então, a questão de estar na igreja não é garantia de salvação. Não é isso? Não, de jeito nenhum. Exatamente. Ok. O que é Aí, garantia de salvação é a pessoa entregar todo o seu coração para Deus transformar. Isso é garantia de salvação. A pessoa que fala, não, eu aceito que Deus mude isso, mas não quero que mude aquilo, né? Isso aí é problema, né? Mas aí é uma decisão interna da pessoa, e aquilo que a pessoa decide internamente, só Deus sabe, a gente não tem como avaliar, né? é verdade, verdade. Muito bem, já estamos indo quase para o final. Essa live não vai ser tão longa, né? Já indo para o último texto agora, que Não. está no livro Grande Conflito, página 563. Olha, outro texto de Ellen White. Eu estou citando esses textos, assim, porque a gente poderia fazer esse estudo só pela Bíblia. Mas eu estou colocando esses textos de Ellen White, a gente está analisando, irmão Joel, para os irmãos adventistas verem, né, o que a Bíblia diz, o que Ellen White fala, e para os críticos da igreja, se alguém assistir aí, ver que nós não somos exclusivistas, né? E que Ellen White, que eles tanto criticam, também não Exatamente. era. Aí o texto diz assim, ó: é certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana, verdadeiros cristãos, milhares na dita igreja, estão servindo a Deus, seguindo a melhor luz que possuem. Deus olha para essas almas com compadecida ternura, educadas como são em uma fé que é ilusória e não satisfaz. Fará com que raios de luz penetrem as densas trevas que as cercam. Revelar-se-á, irá ser revelado nesse caso, né? Revelar-lhes a verdade, como é em Jesus. E muitos ainda se unirão ao seu povo. Veja que aqui mais uma vez aparece a igreja invisível e visível. Deus tem filhos fiéis lá nas igrejas católicas, são cristãos verdadeiros, mas vai chegar um momento que eles vão se unir ao seu povo no singular, que vão se unir para se unir ao povo que guarda os mandamentos de Deus. Então a gente vai analisando os textos e a gente vai compreendendo o que a palavra de Deus, a Bíblia fala, o que os escritos de Ellen White fala também a respeito deste assunto, e eles são bem claros, porque eles estão de acordo com o que a Bíblia ensina, né? Porque o pessoal critica, vocês adventistas, vocês têm Ellen White como uma segunda Bíblia. Inclusive, vamos fazer uma live sobre isso, irmão Joel. Sobre essa questão Com da certeza a nossa, precisa. o nosso livro de regra, fé e prática. Então, Ellen White aqui, que nós estamos citando Ellen White para mostrar que ela está de acordo com a Bíblia. Ela se baseou na Bíblia para escrever. Ela não escreveu uma coisa da cabeça dela, né? Então, ela escreveu, claro que Deus foi mostrando para ela, mas com base bíblica. Então, como a Bíblia mostra que Deus tem a sua igreja visível, mas também tem a sua igreja invisível, Ellen White também seguiu essa mesma linha, seguindo a Bíblia.
E ela mostra claramente aqui, até que na Igreja Católica, Deus tem fiéis lá. Que às vezes, tem muitos que são da Igreja Protestante que criticam os católicos, de não, quem está na Igreja Católica vai se perder. Tem muitos que falam, aquele ali está perdido, nós estamos salvos e eles estão perdidos. Muitos nas igrejas evangélicas fazem isso, falam isso. E nós não. E é errado. É errado falar. Nós não estamos dizendo isso. Deus tem filhos fiéis em todas as igrejas, inclusive na Igreja Católica. Né? Exatamente. Às Muito vezes bem. A diferença entre um e outro é que apenas um tem um pecado diferente do outro, né? Ainda Isso. outro dia, né, não vou citar, mas não é o caso, mas aí um protestante criticando um católico, e aí um pratica um pecado e o outro pratica um pecado diferente. Tá os dois errados, né? E a mesma coisa pode acontecer também se a gente que acha que está indo na igreja de Deus critica outro irmão de outra denominação por causa de um pecado e não olha para o umbigo e a gente está cometendo um outro pecado diferente e Deus olha e fala, ó, os dois têm que ser consertados porque os dois estão pecando. Você falou e você me fez lembrar algo. Eu estava ouvindo um debate sobre um católico e um protestante. Então, o protestante começou a falar... Também, eu sei do que você está falando. Começou a falar das imagens de escultura. O protestante falou, não, mas vocês adoram imagem de escultura e tal. Começou a atacar o católico, né? Aí o católico disse assim, mas espera aí, me mostre na Bíblia onde é que é para guardar o domingo. Porque o protestante falou assim, me mostre na Bíblia onde é que pode adorar a imagem. Aí o protestante falou, peraí, calma, agora me mostre na Bíblia onde é para guardar o domingo. Ah, não tem mandando guardar domingo. O protestante falou, aí ele falou, tá vendo aí? Está vendo aí que não tem mandando guardar o domingo? Aí ele foi argumentar que a questão foi da igreja, a igreja que entendeu isso, né? A igreja que entendeu que agora, com a ressurreição, os cristãos passaram, segundo ele, passou a guardar o domingo, mas não tinha embasamento. Mas ele confrontou o protestante com o pastor, com isso, porque o pastor estava apertando ele, não, me mostra na Bíblia onde é que pode adorar a imagem. Aí falou, aí ele disse, não, então me mostra na Bíblia onde é para guardar o domingo, que você guarda. Então ele ficou sem saída também. Então assim, mas independente disso, nós cremos que tanto na Igreja Católica quanto nas igrejas protestantes Deus tem filhos. Bom, Joel, irmãos, indo para a conclusão, a gente conclui, que é o último slide, né? A gente conclui o quê? A analisar tudo que nós analisamos até agora, né? Tudo que nós já analisamos até agora. Primeiro, que Deus tem uma igreja visível. Né? E segundo, que Deus tem filhos em outras igrejas, que essa aí é a igreja invisível. Então, Deus tem uma igreja, essa é a igreja visível. Deus tem filhos em outras igrejas, esta é a igreja invisível. Deus convida os fiéis a saírem da igreja invisível e para que se unam à igreja visível. Esse convite feito agora ele vai ser mais fortemente proclamado lá em Apocalipse 18, verso 4, quando o Espírito Santo for derramar sobre a igreja, aí sim, será mais forte. Sai dela, povo meu. Agora, a gente conclui aqui dizendo o seguinte, Deus quer que estejamos na igreja dele, no verdadeiro aprisco. Ou seja, nós cremos que é a igreja adventista do sétimo dia, a igreja da profecia bíblica. Mas, sobretudo, que sejamos fiéis. Não adianta estar na igreja e não ser fiel a Deus. Exatamente. Como eu mencionei, porque só placa o fato, de igreja não salva ninguém. Salva. Só o fato de estar na igreja adventista não garante salvação a ninguém. Como você já mencionou, o que garante salvação é a pessoa confiar na justiça de Cristo e entregar sua vida totalmente a Ele. Isso garante salvação. Eu acho que vai dar uma clareada para os nossos irmãos adventistas e não adventistas de como que a igreja pensa a respeito das pessoas que não fazem parte da igreja adventista ou que às vezes elas se acham desconfortáveis e perguntam, mas para onde eu vou?
você tem que procurar uma igreja que obedeça à palavra de Deus, porque a palavra de Justo. Deus não muda, né? Então, se a Isso. igreja obedece aquilo que está escrito na palavra de Deus, na Bíblia, então você está na igreja correta. Se você vê que a Bíblia está falando alguma coisa e o pregador está falando outra diferente, então existe ali um probleminha que precisa ser corrigido. Ou o pregador muda a pregação, ou você acaba tendo que procurar uma igreja que fale a verdade, que pregue a palavra de Deus, né? Então, nós aprendemos aqui, irmãos e amigos, que Deus tem a sua igreja visível, essa igreja, ela ensina a obediência aos mandamentos de Deus, ela tem o dom profético e, como a Bíblia falou, um aprisco, Jesus falou um aprisco, lá em Apocalipse 2:17 falou o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, que é a mulher que é a igreja, mas Deus tem fiéis em todas as igrejas. Então, que os irmãos compartilhem com outros amigos, para que as pessoas possam entender essa palavra. Foi muito bom, irmão Joel. Deus abençoe, dê a paz, dê a graça no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Mas tá bom, irmão Joel. Foi um prazer, viu, a gente estudar mais aí e vamos preparar outros estudos para a gente. Eu creio que o próximo vai ser sobre sola escritura, que é importante a gente estudar sobre esse Com assunto, sabe? certeza. Os irmãos que estão nos assistindo, eles deixar o like, né, obviamente, e também compartilhar com outros irmãos, porque às vezes esse irmão não assistia, mas se ele compartilha, o irmão vai assistir, né? E também para amigos, né, de Exatamente. outras igrejas, amigos, para eles verem mais ou menos como é que nós cremos. Para alguns têm um preconceito muito grande com relação à igreja adventista, porque eles não sabem como é que nós cremos. Né?